Começa agora, Evangelho de Cada Dia, com o Padre Romildo Lopes. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galiléia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou à Galiléia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa, pois também eles tinham ido à festa. Assim, Jesus voltou para Caná da Galiléia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia. Ele saiu ao seu encontro, pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho que estava morrendo. Jesus disse-lhe: "Se não virdes sinais e prodígios, não acreditais." O funcionário do rei disse: "Senhor, desce antes que meu filho morra." Jesus lhe disse: "Podes ir, teu filho está vivo." O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: "A febre desapareceu ontem pela 1 da tarde." O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito: "Teu filho está vivo." Então ele abraçou a fé juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus. Realizou-o quando voltou da Judéia para a Galiléia. Palavra da salvação. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, ouvintes do Evangelho de Cada Dia. O Evangelho que acabamos de ouvir apresenta uma das histórias mais belas do Evangelho de João, a cura do filho de um funcionário real. Mas mais do que narrar um milagre, essa passagem nos ensina o caminho da fé verdadeira. O Evangelho começa com a dor de um pai. Seu filho está à beira da morte. Não importa sua posição social, sua riqueza ou seu prestígio, diante da doença do filho, ele é simplesmente um pai desesperado. Essa cena nos lembra que todos nós experimentamos momentos de fragilidade. Há momentos em que nossas forças não são suficientes. Quando enfrentamos doenças, quando vemos alguém que amamos sofrer, quando nos sentimos impotentes diante das dificuldades da vida, muitas vezes é justamente nesses momentos que começamos a buscar Deus com mais intensidade. Como dizia Santo Agostinho, Deus às vezes permite que o coração humano experimente sua fraqueza para que aprenda a buscar aquele que é a verdadeira força. Esse pai fez exatamente isso. Foi ao encontro de Jesus. Quando encontra Jesus, o funcionário pede que ele vá até sua casa para curar o filho. Ele acredita que Jesus pode curar, mas pensa que Jesus precisa estar fisicamente presente. Por isso, Jesus responde com uma frase que parece dura: "Se não virdes sinais e prodígios, não acreditais." Jesus quer levar aquele homem a uma fé mais profunda. Uma fé baseada apenas em milagres pode ser frágil. Quando os milagres não acontecem como esperamos, a fé corre o risco de desaparecer. Por isso, Jesus quer conduzir aquele pai a algo maior, a confiança em sua palavra. Jesus, então, diz simplesmente: "Vai, teu filho está vivo." Não há gesto, não há imposição de mãos, não há espetáculo. Há apenas uma palavra. E naquele momento, acontece algo extraordinário. O homem acredita na palavra de Jesus e volta para casa. Ele não viu o milagre. Ele não recebeu uma prova.
Ele simplesmente confiou. Aqui está o coração da fé cristã. Confiar na palavra de Cristo, mesmo quando ainda não vemos o resultado. Quantas vezes também nós somos chamados a fazer isso? Quando rezamos e parece que Deus está em silêncio, quando pedimos algo e não vemos imediatamente a resposta, quando enfrentamos uma situação difícil e não sabemos como ela terminará, nesses momentos, Jesus nos diz a mesma coisa que disse àquele pai: confia na minha palavra. Enquanto o homem caminha de volta para casa, os servos vêm ao seu encontro dizendo que o filho está vivo. E quando ele pergunta a hora da cura, descobre que foi exatamente no momento em que Jesus falou. A palavra de Cristo não falha. Ela tem poder. Ela cria vida. Assim como no início da criação, Deus disse: faça-se a luz, e a luz apareceu, também agora a palavra de Cristo vence a doença e devolve a vida. O Evangelho termina dizendo algo muito bonito. O pai acreditou com toda a sua família. A fé nunca é apenas individual. Quando alguém encontra verdadeiramente Cristo, essa experiência toca também aqueles que estão ao seu redor. Quantas famílias foram transformadas porque alguém decidiu confiar em Deus? Quantas comunidades nasceram porque alguém teve coragem de acreditar? A fé é como uma luz, quando ela se acende em um coração, ilumina muitos outros. Queridos irmãos e irmãs, esse Evangelho nos convida a fazermos uma pergunta muito importante. Em que se baseia a nossa fé? Somente em milagres? Somente quando as coisas acontecem como queremos? Ou na confiança profunda na palavra de Cristo? O funcionário do Evangelho começou com uma fé pequena, marcada pelo desespero. Mas ao confiar na palavra de Jesus, ele encontrou algo maior, uma fé madura e transformadora. Que também nós aprendamos a confiar assim, mesmo quando não vemos, mesmo quando não entendemos, mesmo quando o caminho parece difícil, porque a palavra de Cristo continua sendo verdadeira. Vai, teu filho está vivo. Ou seja, a vida sempre tem a última palavra quando confiamos em Deus. Rezemos assim. Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos por tua palavra que comunica a vida. Assim como aquele pai do Evangelho, também nós muitas vezes nos aproximamos de ti carregando nossas dores, nossas preocupações e nossas fragilidades. Aumenta a nossa fé, Senhor. Ensina-nos a confiar em tua palavra, mesmo quando não vemos sinais imediatos. Dá-nos um coração capaz de acreditar, de esperar e de perseverar. Que nossa fé possa iluminar também nossas famílias e conduzir muitos ao encontro contigo. Tu que vives e reinas pelos séculos dos séculos. Amém. Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se Deus quiser.